Azul Belém. Um programa da Ecos de Belém sobre as histórias e a atualidade do Clube de Futebol Os Belenenses. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Hoje vamos conversar com o Mário Silva, que dispensa apresentação no universo do nosso basquetebol nacional e é uma figura única e incontornável do basquete do Belenenses. Olá, Mário. Olá, bom dia. Já nos conhecemos há alguns tempos e hoje vamos pela primeira vez estar aqui no ar. Vamos começar pela pergunta: a sua atividade como treinador começou onde? Eu comecei a jogar nas escolas do Benfica e depois fui para o CIF e comecei como treinador muito cedo no CIF. Do CIF teve várias mudanças, portanto o CIF era no Campo Grande e depois passou aqui para perto do Belenenses. Depois meteu-se pelo meio a Revolução e a Revolução atrás da Revolução passei do CIF para o Belenenses. No CIF era com o Vítor Hugo. Vocês dois, ele era o Vítor Hugo era o grande mentor do basquetebol feminino e eu era o grande mentor do basquetebol masculino. Ficámos com a história da Revolução, ficámos com o basquetebol nas mãos. De um dia para o outro, ficámos com o basquetebol e com o clube. Ficámos com tudo nas mãos de um dia para o outro. Portanto, o basquetebol tinha um grande espaço no clube. Principalmente a equipe feminina, não é? Sim, o feminino tinha mais resultados, até porque era mais fácil. E o Vítor Hugo tinha apoios que o masculino não tinha. E também era o Elídio, o vosso seccionista. O velho Elídio, que tem uma história curiosa, que eu recrutei o Elídio para o CIF quando o Elídio trabalhava na igreja. Era acólito. Era acólito, dava ajuda na missa e eu um dia encontrei o Elídio na avenida da igreja e disse: olha, Elídio, deixa lá, mas é a igreja, vem, mas é para o basquete. E o Elídio ainda hoje anda no basquete, penso que anda no Nacional de Natação. É o que eu tenho visto. Sim. Aqui um parênteses, eu fui teu atleta nessa altura, em júnior, aqui no CIF, é verdade, e acompanhei essa fase. Pá, que hoje ninguém imagina o que era treinar e trabalhar nessas condições. É outra questão. Nós treinávamos num campo de Alcatrão ali em cima, não é? Perdemos muito da essência do basquete. Portanto, o treino ao ar livre não faz mal a ninguém. E hoje, se falarmos com algum treinador ou com algum miúdo que queira jogar basquete, se lhe dissermos que o treino ao ar livre, ele não vai. Esse é um dos problemas, sem dúvida. Mas não faz sentido porque temos um clima ótimo. E basta olhar para a Espanha, que é a potência número 1 no basquetebol europeu. É sempre uma boa comparação. Fazem competições ao ar livre. As escolas, nem todas as escolas, como é óbvio, têm pavilhão. Em Espanha, apesar de ser um grande país, nem todas as escolas têm pavilhões e fazem as competições ao ar livre. Competições oficiais ao ar livre. Eu também toda a vida joguei no campo de cimento ao ar livre, de cimentinho. Aquilo não... O Alcatrão é mais difícil, mas com o cimento vai-se lá muito facilmente. Eu se te contar, e isso é mais antigo, se te contar que o campo do CIF no Campo Grande era terra batida, portanto eu aprendi a jogar basquete num campo de terra batida. Portanto, eu vejo fotografias mesmo dos jogos no Parque Mayer. Não é? Isso é mais para trás ainda, isso é andar era mais para trás. Portanto, o basquete nos anos 60, nos anos, eu nunca vi, ouvi a contar, portanto, era jogado no Parque Mayer. Pois, eu vejo fotografias. Depois passou do Parque Mayer para o Parque Eduardo VII, para o pavilhão que é agora o pavilhão Carlos Lopes, e só depois é que passou para o pavilhão da Ajuda. As condições hoje que exigem à prática são muito difíceis, porque também não há pavilhões para toda a gente, não é? E a grande luta então do Belenenses é essa, porque nós hoje em dia temos esse problema. Mas conforme vamos crescendo, depois não temos sítio, é difícil. É uma questão de mentalidade. E há aqui uma contradição grande. O 3x3, que agora está muito na moda, é jogado como? O ar livre ou nos pavilhões? Pois, é ao ar livre, sem dúvida. Então porquê é que não treinam ao ar livre? Sim, eu estou de acordo. São exigências demasiado altas e que são desnecessárias, sem dúvida. Nesse percurso, chegaste ao Belenenses, em que ano é que foi? Recorda-me. 78 ou 79.
Logo? 78, sim. Okay. A história do Tiveste várias fases no Belém, pois. Sim, essa foi a primeira. Mas a história de eu ter vindo para o Belenenses tem a ver com uma coisa muito curiosa. Foi 79, 80. Eu sempre dei aulas em Vila Franca. E um dos meus alunos era o Lacerda, que é um fanático do Belenenses. Okay. E o Lacerda era meu aluno. Catequizou-te. Mas espera aí, o que é mais curioso é que o Lacerda morava aqui perto do bairro da Ajuda, aqui neste bairro aqui para cima de Caselas. Ia para Vila Franca? Não, veio, ele já dizia, nessa altura já não era meu aluno. Quando veio para aqui, para Caselas, já não era meu aluno. Uhum. Mas encontrou-me aqui e ele, como era todo do Belenenses, sabia deste problema do CIF e ele próprio é que fez a transferência de treinadores e jogadores para o Belenenses, boa, diga-se passagem. E vocês tiveste lá 4 épocas, não foi? No Belenenses? Sim, nessa fase. Mais? Foram mais? Isso foi de 79 a 85, pá, foram quase 10 anos. Sim, e depois volto uma segunda vez. E nessa primeira fase, pulverizas os títulos da formação de uma fase inicial, não é? Eu diria que é histórico. Que sem dúvida. Nunca mais se vai repetir. É que não se repete no Belenenses e provavelmente não se vai repetir em lado nenhum. Portanto, o que é que eu fiz? Eu, quando saio do CIF para o Belenenses, o diretor era o Manuel Moreira. Uhum. E eu vim encontrar uma coisa no Belenenses que não era muito normal, que era ter dirigentes que não se metiam no trabalho dos treinadores. Portanto, o Manuel Moreira... Muito importante. Apoiavam só. O Manuel Moreira nunca me questionou de coisa nenhuma, só me perguntava, professor, o que é que precisa, e dentro das limitações do Belenenses, ele sempre procurou resolver os problemas. Mas nunca se meteu em nada que fosse do foro técnico. Isto é, eu comecei por fazer, eu diria, uma limpeza geral. Eu que cheguei ao Belenenses e a primeira coisa que disse foi, primeiro, sim senhor, eu venho treinar os séniores, mas quero treinar o escalão mais baixo de todos do Belenenses, os iniciados. Uhum. Porque eu, claro, estava a fazer um raciocínio a longo prazo, porque sabia que não ia obter resultados no primeiro ano, precisava de tempo para apresentar trabalho. E treinei iniciados e séniores. Uhum. E uma das coisas que fiz, e penso que foi o ponto focal desta ação, foi uma limpeza geral do que se passava ali no Belenenses. Portanto, como tinha carta branca, o que é que eu fiz? Comecei do zero com as pessoas da minha confiança, porque a pior coisa que tu podes fazer é trabalhar com pessoas que estejam com um pé dentro, um pé fora, gostam, não gostam, estão de acordo, não estão de acordo. Portanto, se tu és líder de um processo, és tu que vais liderar, tens que liderar com pessoas que sejam comprometidas, comprometidas de tua confiança. E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Portanto, fiz ali uma limpeza geral. Quem é que te acompanhou depois como treinador? Deves ter trazido do Fernando, não, curiosamente trouxe o Fernando Silva de Vila Franca. O Fernando Silva, que era eu diria que era um carola da modalidade, era a pessoa ideal para me acompanhar, porque eu sabia que ele era trabalhador e sobretudo, era honesto, que era o que me convinha ali para o Belenenses. Porque depois era tudo uma questão de trabalho. E estes resultados todos só aparecem porque eu, desde o primeiro dia, incuti nos jovens que tem que haver disciplina, tem que haver trabalho e temos que treinar mais e melhor que os outros todos. E então treinávamos de segunda a sexta e jogávamos ao fim de semana ininterruptamente, nas férias, durante o ano. Portanto, os resultados começam a aparecer e começam a aparecer de uma forma muito curiosa. Antes de começarem as competições, fomos convidados para um torneio no Montijo. A história do basquete do Belenenses, nessa altura, começa num torneio do Montijo. Uhum. Eu vou com as crianças, que eram crianças, eram jovens de 13 anos, 13, 14 anos, vamos ao torneio do Montijo, que era um campeonato nacional de iniciados. E, estranhamente, o Belenenses ganhou. E, a partir dali, foi só acreditar e foi só trabalhar. Portanto, o segredo foi mesmo que, se trabalhares de manhã, à tarde e à noite, de forma empenhada, com pessoas empenhadas, tens sempre bons resultados. E os resultados foram, de facto, espetaculares. Vocês ganharam em todas as categorias, não é? Não dá, repara... São 7 títulos que eu contasse. Nós ganhámos tanta coisa que até eu próprio, que sou o mentor, tenho dificuldades às vezes em recordar, e hoje de manhã, antes de vir para aqui, tive a cuidado de ir aos meus livros, fazer um apanhado. Realmente é tanta coisa que isto é impossível. O que nós conseguimos é o impossível. Começámos em 79, na época 79, 80, até 83, 84, ganhámos tudo. Ganhámos tudo. Campeonatos regionais, campeonatos nacionais. Não é campeonatos regionais. Campeonatos regionais é fácil ganhar.
O difícil fácil, quer dizer, é relativamente fácil. O difícil é ganhar campeonatos nacionais. Portanto, só perdemos com o Algés o primeiro campeonato regional de iniciados, em que perdemos por 2 pontos com o Algés, não sei como, e a partir dali... Tudo... Falta de hábito de ir às finais, que isso também não, tem que foi a primeira vez. Sim, a partir dali ganhámos os campeonatos regionais e os campeonatos nacionais. Mas ganhámos com... Portanto, sim, eu vejo os resultados, é a diferença de 50 normalmente. Não é diferença de 50, há coisas que eu nem eu acredito. Eu olho para os números e nem eu acredito. Hoje, quando chegamos aos 100 pontos, fazemos uma festa. Aquelas equipes, normalmente, a festa era dos outros abaixo de 100. Então, pois, quando chegava aos 100 era milagre. Na época de 80 e 81, eu tenho aqui 3 números que eu digo assim, mas como é que foi possível isto? Nós marcámos 196 pontos com o Lusitano, 159 com o Olhanense e 184 com o Santarém. Isto na época de 80 e 81. E em categoria já em... Este era um campeonato nacional de sub-14. Já é um campeonato nacional. Sub-16. Sub-16. Depois há pior, em 81 e 82, chegámos a 224 pontos contra o Chamusca, 203 com o Caldas e 209 com o Lusitano. Eu tenho na imagem um jogo com uma destas equipas, penso que era o Olhanense, em que eu não sei se chegámos aos 98, se chegámos aos 198, já nem sei, se estivemos perto dos 200 ou dos 100. Sei que ficámos ali naquele limite dos 198. O jogo acabou e o que é curioso é que o que seria previsível é que fossem os meninos do Valença aos saltos. Não. Quem estava aos saltos era o adversário, porque não tinha chegado àquela marca redonda. Exato. E os meus saíram com um ar muito, muito aborrecido. Mas isto é assim, podemos analisar os resultados dizendo que é antipedagógico. É a discussão da competição. Não, antipedagógico é não treinar. Pois. Antipedagógico é não ensinar. Ou limitar a competição. Claro, eu não posso proibir os meus de jogarem para trás porque os outros não sabem jogar para trás. Jogarem devagar. Portanto, o que temos que fazer é criar condições para que os outros sejam bons também. Portanto, não podemos limitar quem faz as coisas bem feitas. E acontece muitas vezes uma equipe levar grandes tareias num ano e logo a seguir... E no ano a seguir ganha. Na minha pouca experiência... saber ganhar e perder, não tem problema. Como jogador, lembro-me bem lá em Moçambique, de onde eu venho, que no primeiro ano as pessoas, lá a minha equipe da Beira foi jogar com o Malhangaleno, levamos uma grande tarefa, porque o nosso treinador, coitadinho, também estava a aprender, nem sabíamos o que era uma cortina, nem sabíamos o que é hoje um bloqueio, não é? Nem o passe e corta, éramos jogadores de lançar quando estávamos sozinhos e pouco mais. No ano a seguir ganhamos, não é? No ano a seguir. Porquê? Porque o treinador evoluiu e a equipe evoluiu. Quando nos encontramos outra vez com essas equipes, fomos ganhar ao campeão de Lourenço Marques, o que era impensável. Na outra época tínhamos sido massacrados. Paciência. Tu não podes... isto é uma questão de filosofia de vida. Há quem pense de outra forma. Eu aceito pensamentos diferentes. Eu gosto mais de olhar para cima. Gosto mais... Sempre dei 40 anos de aulas e a minha filosofia era... quem é bom aluno, vamos servir dos bons alunos para que os outros sejam iguais a estes bons alunos. Sempre fiz um grande esforço para puxar os que eram mais fracos para cima e não puxar os de cima para baixo. Portanto, acho que não faz solução. Depois desta fase do Belenenses, tiveste um percurso como treinador de outras equipes, como o clube do nosso grande amigo, o Seixal. Do Engenheiro, que é outra referência do basquete, que nós respeitamos muito e gostamos. E estiveste onde mais? Estrelas da Avenida. Estive no Cabo, estive no Imortal, estive no Leiria Basquete e para aí afora. E estive no Sporting também. No Sporting também, pois. O que é um dado curioso, que eu sou um benfiquista. Exatamente. Toda a gente identifica e não passas despercebido. Fui treinador de Sporting. Mas quando toca a basquete também és belenenses, sei que és, que sofres com as nossas amarguras, que são muitas, não é? Foram muitas. Tu passaste também um período, foste o primeiro treinador na Liga, não é? E iniciaste essa fase difícil, que é a experiência de uma Liga que na altura era muito forte, era inexplicavelmente forte para o que depois sucedeu. E qual é a tua, hoje em dia, numa retrospectiva já muito distanciada, o que é que achas que se passou naquela fase inicial
que não correu tão bem como nós gostávamos? Não correu bem porque era impossível correr bem. Eu acho que... Se fosse hoje, como é que tu farias? Pois já não tinha vindo para o Valência. Porque... Ou então tinhas exigido outras condições. Não adiantava exigir porque não havia. Não havia. O que aconteceu foi que aquela regra que se diz não voltes ao sítio onde foste feliz, eu cometi o erro de voltar. Eu não devia ter voltado, porque eu venho encontrar um Belenenses diferente, gente diferente. Temos que falar claramente que eu vinha habituado ao Manuel Moreira, vinha habituado ao Cássio Rosa, ao Trindade, e não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era outra fase. É outra forma de encarar o Belenenses, e é assim, não que os dirigentes não tivessem direito a exigir e a querer um Belenenses, só que o problema tem que dar condições. E eu vou-te recordar... Eu fui testemunha, sei que tu cedeste, tu aliás nem discutiste, acho que por isso é que eu te faço essa pergunta. Aceitaste as condições que te deram? Aceitei porque... E até deu-se a circunstância de termos um bósnio e um sérvio ao mesmo tempo em que os países andavam em guerra. E não foste tu que contrataste. Não. Lembro dessa situação. O que acontece é que eu, ao aceitar esse projeto, nem medi. Porque a única coisa que eu medi foi a paixão pelo jogo e pelo Belenenses. No fim de contas, eu também sou muito Belenenses. E lembro-me perfeitamente de não ter um único jogador. Portanto, o Belenenses entra na Liga Profissional e eu, quando chego ao Belenenses, não tinha um único jogador de basquete. Como é que alguém pode entrar numa competição profissional se não tem algum suporte? E o Belenenses tinha 0. Então o que eu fiz... Foi uma loucura, foi abrir o pavilhão do Belenenses, fazer o que se chama os tryouts, apareceram jogadores de tudo quanto era sítio e fomos recrutar, como tu dizes, jogadores à Sérvia, à Bósnia, baratinhos, e 2 americanos. O que é que correu mal e podia ter corrido bem? Podia ter corrido bem se tivéssemos balizado os objetivos, isto é, se os dirigentes do Belenenses têm percebido que não tinham dinheiro, não tinham condições, iam-se meter numa aventura de um campeonato super profissional. Naquela altura estava no patamar já. Super profissional. E o Belenenses não tinha dinheiro, eu diria, para mandar cantar um cego. Com 12 equipes, 14 depois. E o que é que acontece? Onde é que este processo não vai a bom porto? Primeiro porque os dirigentes não percebem e começam a sonhar alto, por mais um erro meu, de tanto querer fazer. Não, ainda por cima do primeiro jogo. É por isso mesmo que eu ia buscar isso. Azar dos azares. Eu começo a treinar com uma série de miúdos, com 2 americanos recrutados por mim. Bons jogadores. Muito bons. Muito acima da média, com alguns estrangeiros médios, e recebo um telefonema na primeira semana em que estou a treinar. Ainda estava a começar quase a ensinar a equipa a jogar basquete e recebo um telefonema do professor Jorge Aruz, que é meu amigo, que era o treinador do Alvarense, que por acaso era o campeão nacional e ia às provas europeias nesse ano. E ele telefona-me e diz-me assim: tens que me ajudar aqui numa coisa, tenho a equipa, estou a preparar a equipa para a Europa, estás a treinar o Belenenses, vamos fazer um jogo de apresentação Belenenses-Alvarense. E foi lá. Não foi cá, foi aqui no Restelo. Eu estava de férias. Belenenses-Alvarense. E eu disse: professor, você deve estar maluco. Então, quer dizer, eu entrei no Belenenses, estou a formar uma equipa a partir do 0, e você quer que eu vá jogar com o campeão nacional? Mas, quer dizer, eu não estou louco. Não, isto é princípio da época, vem lá, vai. E eu fui. O que é que aconteceu? Aconteceu o inesperado. Nós jogámos de tal forma que nunca mais conseguimos jogar àquele nível. Ganhámos ao Alvarense e o americano do Belenenses, o pequeno, o Justin Bailey, meteu 64 pontos. Ora bem, o que é que deu? Deu que os dirigentes do Belenenses, naquela euforia, começaram a olhar para cima. A tropeção foi grande, como é evidente. Pois, foi uma época muito difícil. Muito complicado. Mas eu o que retenho dessa caminhada na Liga é que o que faltou ao basquete, não só do Belenenses, mas ao basquete nacional, e acho que é um dos grandes motivos para o desaparecimento da Liga, é que tudo era profissional, menos os dirigentes. Menos as pessoas que estavam à volta das equipes. Isso é impossível uma equipe funcionar ou uma competição funcionar com dirigentes que o grande e último argumento que tem é que eu não preciso disto para nada.
Pois esse é o problema. Para aquilo ser levado, não era o caso, não é? Os dirigentes da altura não se desculpariam com isso, mas a filosofia é essa. É que somos pro bono, como dirigentes, e tudo o que fazemos chega. E eu acho que esse é o grande problema. A Liga, para mim, colapsa por isso. Porque se tivesse pessoas em todos os clubes que vivessem daquilo, que tivessem que pegar nas pernas e que também não lhes tirassem o tapete a todo momento com essa questão, tu trabalhas gratuito, por isso o teu trabalho não é grande coisa. Não, tem que ser... Isso é o que falta ainda hoje. Tem que ser um modelo profissional em que ganham todos e perdem todos. Quando perde a equipa toda. Perde o treinador, perde o dirigente, perde os jogadores. Perde mesmo em todos os valores. E quando é despedido do treinador, vai do dirigente também. Essa é a minha ideia. Se um treinador é despedido, é porque a contratação foi mal feita, o diretor deve ir com ele, acho eu que é assim, não? Pois, mas hoje os tempos são outros, hoje já há diretores profissionais, portanto, os clubes organizados... Em todos, não? Não, já nos mais fortes? Benfica, Sporting e... Mas Guimarães, se calhar... Há 3 ou 4 onde os dirigentes são profissionais, portanto, o dirigente... Já começa a haver A equipa ganha, o dirigente ganha, a equipa perde, o dirigente perdeu também. Portanto, o Belenenses não estava minimamente preparado para essa aventura, e eu acho que portanto, cometi esse erro. Voltei atrás quando devia ter ficado quieto. Mas é assim. É assim, faz parte do percurso. Faz parte do processo. Mas também estiver sempre muito ligado ao Seixal, não é? Que é outro clube também do basquete. O Seixal é o Belenenses da outra banda. É um núcleo muito pequeno, mas que resiste. É quase uma ilha. São os únicos que resistem ao Barreirense, que não são absorvidos, não é? É uma comunidade curiosa, porque é uma comunidade que vive à volta do clube, toda a gente se conhece, portanto, e toda a gente contribui para o mesmo. Portanto, foi dos clubes que, efetivamente, eu costumo dizer, passei por muitos sítios, os sítios onde mais gostei de estar foi no Valência e foi mesmo no Seixal. Fica já aqui também, nós vamos tentar este ano fazer um torneio com o nome do nosso amigo Silveira, que era uma figura, era um personagem. O Silveira era a alma do Seixal. Sim, é curioso, para a gente ver como os tempos eram diferentes. Eu entro sempre para o Seixal para substituir o Silveira, e quem me indicava para o Seixal era o Silveira. Era o próprio Silveira. Silveira era um personagem interessantíssimo e que sabia muito de basquete. Claro. Outra coisa que fica já aqui também assumida é que a Ecos de Belém, a propósito daquela vossa equipe, vai fazer os possíveis por juntar essa gente toda em qualquer... Ainda não sei o que é que vamos fazer, mas queríamos deixar aqui o convite para mobilizares o pessoal, para fazer ainda esta época um encontro para dar a conhecer. Sabes que neste momento nós estamos com mais de 200 atletas e o Belenenses hoje em dia, face a esta nova realidade de muitas equipes e de um pavilhão só, é uma comunidade muito dispersa, o basquete. Há pessoas que raramente se encontram e não fazem ideia sequer das atividades da própria secção. Já não era o que estávamos a falar aqui antes, não é? E de maneira que momentos como este, em que nós consigamos dar a conhecer e reforçar os laços entre as pessoas, são fundamentais nisso. Esse grupo... Está lançado o convite, está bem, Mário? Sem problema. Esse grupo de jovens que teve sucesso em termos desportivos teve sucesso em termos sociais. Nas carreiras. Portanto, um dos orgulhos que tenho, e sei o trabalho que fiz, porque olho para o passado, mas só tenho coisas positivas no Belenenses. Porquê? Porque esses miúdos, grande parte dos miúdos eram pobres, os miúdos que vinham ali do CIF eram miúdos pobres, grande parte deles eram da Casa Pia, e a Casa Pia veio-me sempre à cabeça. Nós passámos aqui os dias na altura das grandes confusões da Casa Pia, e eu saía dos treinos do Belenenses às vezes com a minha mulher e víamos coisas que eu dizia assim, mas o que é que está aqui a passar? Antes ainda dos problemas serem conhecidos. Era visível ver carros e em relação a isso, os nossos miúdos da Casa Pia passaram ao lado de tudo isso, porque tinham treinos todos os dias e tornaram-se homens de sucesso. Portanto, hoje tens nesse grupo, ainda há pouco fiz um apanhado, tens advogados, engenheiros, empresários, portanto, professores de educação física,
pessoas que tiveram tudo malta que teve profissional... sucesso profissional e teve sucesso também no basquete, porque desse grupo vieram desde os 14 anos até aos séniores, desse grupo 4 ou 5 jogaram na liga profissional, a alto nível. O Orlando, nomeadamente. O Orlando, o JJ, pois. O Jorge, o Rui, portanto, uma série deles. Ok. Relativamente à atualidade do basquete nacional, o que é que te parece? Em que ponto é que estamos? Estamos um bocadinho melhor do que já estivemos ainda há bem pouco tempo. Essa fase da Liga foi uma fase fabulosa, não é? Fomos ao Campeonato Europeu, fizemos um bom trabalho, ganhámos 3 vezes no Campeonato Europeu, ganhámos à Rússia numa preparação. Fizemos nono. Exatamente. Numa altura que eu me lembro que o rugby o rugby tem sempre uma boa comunicação e não ganhavam, mas comunicavam bem e vendiam bem a sua imagem. Lembro-me que perderam 100, perderam por 100, etc. Estavam numa fase... Mas tinha uma coisa que nós não tínhamos, era marketing. E agora eles ultrapassaram tudo o que fizeram e estão num patamar completamente acima do nosso e nós... Trabalharam bem, não é? Porque nós fazemos um trabalho bem feito, mas incompleto, é o que me parece. Há pouco falavas na questão dos amadores e dos profissionais. Faz algum sentido haver uma liga semi-amadora ou meio amadora, com uns profissionais e outros amadores, com uns a treinar de manhã, à tarde e à noite e outros irem ao fim do dia a treinar, com treinadores a serem profissionais ou outros a serem amadores? Na minha opinião, não. O que faz sentido é teres uma liga profissional. Ou é carne ou é que peixe. Portanto, se calhar não pode haver com 14, pode haver com 8. Agora não faz sentido querermos ter basquete profissional com amadores. Mas, Amário, tu achas que alguma vez será possível convencer os nossos clubes de que tem que ter a receita tem que vir para todos e as despesas também? Esse é que é para mim o problema, não é? Porque eu se me perguntar assim, qual é a solução que tu apresentas para estas questões? Eu digo, teoricamente eu arranjo uma solução, que é, vais aos que fazem bem, como é a NBA, não é copiar o que eles fazem, que nós nem somos americanos, não é? Mas o princípio é muito simples. As receitas vêm do organizador da prova. Ele é que vai atrás do dinheiro. Os clubes estão lá para trabalhar e dar o espetáculo e valorizar. Mas no fim... os clubes, antes de começarem o campeonato, têm que saber qual é o orçamento e que vão ter dinheiro, não é? Para depois dar receita. Porque se cada um vai à procura do seu orçamento sozinho, eu nem sei como é que os outros clubes arranjam tanto dinheiro. O papel de uma federação ou de uma organização ou de uma liga profissional é angariar dinheiro para distribuir para os clubes. Exatamente. Não há volta a dar. Porque neste momento tu estás pendurado ou no desarrascanço dos clubes ou a nível da área que eu estou mais perto, são as famílias que vêm com tudo. Mas eu também ouço muito essa história das famílias. E eu ando para trás no tempo e lembro-me aqui na história do Valenços. Eu não conheço pai nenhum desses miúdos. E andei com eles 7 anos. Não tenho ideia de algum dia... O clube funcionava. O clube não precisava... Nem ninguém pagava. Ninguém pagava. Os equipamentos eram lavadinhos, entregues lá no treino. Claro. Os pais não interferiam em coisa nenhuma porque não pagavam. Portanto, eu tenho ideia de ver pais à distância, de me dizerem adeus à distância, porque provavelmente não falei com nenhum. Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje em dia, os clubes na formação estão pendurados nas famílias, não investem. Porquê? Porque não têm recursos. Mas porque é que ninguém se junta e vai à procura? Porque esse é mesmo para treinadores de séniores, não é? O que é que acontece em muitas equipes? Vamos à procura das soluções mais barato. Ora bem, o barato é caro. E por vezes os clubes deviam estar mais atentos. Mas é um problema que eu estou convencido que é mesmo nacional. Porque os ditos grandes têm uma forma de se financiarem que, se fosse uma atividade normal, estavam todos fechados. Quer receitas extraordinárias. Eu, se tiver uma empresa e disser a alguém que eu sobrevivo porque tenho receitas extraordinárias, o tipo diz-me assim, então estás falido, fecha a empresa. Fecha a loja. Mas isso não acontece. É tipo BES. Um dia há de acontecer, é o que eu penso. Agora, ninguém põe em cima da mesa a discussão do financiamento. É a minha experiência de clube. E até de secção, às vezes. É dizer assim, vamos lá discutir este assunto. Ninguém toca nesse ponto. Esse é o problema. Estamos a acabar, parece-me. Deixa-me acabar da minha parte, gostava de acabar lendo um escrito que me mandaram no dia que eu fiz anos. Obviamente, eu tenho muitas medalhas, muitas taças, muitos cumprimentos, mas gostei mais desta medalha que foi escrita por um desses jogadores dessa equipe que se estava a referir a mim e dizia-me assim, isto tem a ver com Valenços.
Isto é para mim. Estava muito à frente, era eu que estava muito à frente, no treino físico, na componente tática, na leitura do jogo, enfim. Tínhamos um manancial incrível de soluções defensivas e ofensivas, jogávamos de olhos fechados e até com ele na bancada. E contam-se pelos dedos das mãos as vezes em que fomos derrotados a nível regional e nacional nos anos de formação. Ganhámos 4 campeonatos regionais, 3 campeonatos nacionais, que já referimos aqui. Muitas vezes enchemos o pavilhão do Restelo. Até o filósofo Manuel Sérgio foi um dia ao balneário e disse-nos: olha, disseram-me que se eu quisesse ver um bom jogo de basquete, viesse ver esta equipa do Belenenses. Não me enganaram. Vocês são realmente extraordinários. Eu, com isto, concluo aqui a minha... Fechas a loja. Ok. A conversa foi interessante. Ainda havemos de nos encontrar aqui mais vezes e então vamos levar à frente essa... Da minha parte é um orgulho. Ok, e também teremos muito gosto em apresentar aos atuais jogadores do Belenenses para terem uma consciência de onde estão metidos, que às vezes as pessoas também não percebem. Não fazem ideia. Não. Tá bom. Obrigado, Mário. Tá. Obrigado, Mário. Estivemos à conversa hoje com Mário Silva. Fiquem atentos ao próximo episódio do Azul Belém.